Começando mais uma videoaula para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, Informática para concurso. Hoje eu irei abordar a respeito do Sistema operacional Windows 7. Tópico número 1. Então vamos lá seguir mais uma página. Em relação ao Windows 7, vou dizer a respeito das teclas de atalho, também das teclas de atalho tanto do sistema operacional do Windows Explorer e falar um pouco do Windows 7 mesmo. Então aqui a gente tem a logo do Windows 7, a logo do sistema operacional, Windows 7. Então temos o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10. Então vamos lá, focado na aprovação. O Windows 7, a primeira coisa que devemos saber é que ele é um sistema operacional. Ele possui na versão 32 e 64 bits. Existe a versão para computadores domésticos e empresariais, que é a versão Home, e também temos a Professional, que é a versão empresarial, a qual as empresas devem utilizar. E temos que saber também que ele foi lançado em 22 de julho de 2009 e começou a ser comercializado ou vendido em 22 de outubro de 2009. Essas são algumas características do sistema operacional. Agora vamos falar dos atalhos de teclado gerais. Então aqui a gente tem o F1, que é mostrar a ajuda, o Ctrl C ou Ctrl Insert, copiar o item selecionado, o Ctrl X, temos recortar o item selecionado, o Ctrl V, temos colar o item selecionado. Então aqui temos as teclas de combinação famosas, que é o Ctrl C, que ele copia o item, né? Então é o Ctrl C junto com o Ctrl V. Então quando temos essas combinações de tecla de copiar o item selecionado, usamos ela, Ctrl C copiar, o Ctrl X ela recortar o item selecionado. Então lembrando sempre da tesoura, Ctrl X é muito abordado no concurso, e por isso que eu até destaquei as teclas, as linhas em verde, para isso, para as pessoas identificarem as questões que mais caem no concurso. O Ctrl V ou Shift Insert, ele cola o item selecionado. Então a gente tem o Ctrl C, que é copiar o item selecionado, e temos o Ctrl V, que é colar o item selecionado. O Ctrl Z, ele desfaz uma ação, desfazer uma ação. Quando editamos, temos uma pasta chamada desfazer, retiramos o R dela e, por exemplo, ela vai ficar desfase, e quando apertamos na pasta o Ctrl Z, ela vai voltar a ser desfazer. Então essa é a função do Ctrl Z. Já o Ctrl Y, ele quer dizer refazer uma ação. Então quando vamos refazer uma ação, temos o desfazer. Então apertamos o Ctrl Z para voltar ou desfazer, depois apertamos Ctrl Y, ele vai refazer uma ação. O delete ou Ctrl D, ele exclui o item selecionado e movê-lo para a lixeira. A tecla bastante utilizada, ou se na questão pedir qual tecla de atalho apaga o item, ela pode, se não aparecer a opção delete, podemos falar que é Ctrl D, que ela vai substituir essa tecla, entendeu? Às vezes a banca pode cobrar. O Shift Delete, ele exclui itens selecionados sem movê-lo para a lixeira primeiro. Quando apertamos o Delete, a diferença das duas, que o Delete ele envia para a lixeira e o Shift Delete ele não envia para a lixeira. Então quando apagamos o arquivo com o Shift Delete, não é possível restaurá-lo. Temos mais uma tecla verde, que é o F2, que é renomear o item selecionado, bastante utilizada. O botão direito em cima da pasta, renomear, o botão direito em cima do arquivo, renomear. Então essa tecla é bastante usada e também é bastante cobrado. Então é importante estudarmos o F2, que é renomear o item selecionado. Ctrl mais seta para a direita, mover o cursor para o início da próxima página. Ctrl mais seta para a esquerda, mover o cursor para o início da palavra anterior. Ctrl mais seta para baixo, mover o cursor do início para o próximo parágrafo. Ctrl mais seta para baixo, mover o cursor para o início do parágrafo anterior. Ctrl Shift com uma tecla de direção, selecionar um bloco de texto.
Shift com qualquer tecla de direção, selecionar mais de um item em uma janela ou área de trabalho, ou selecionar o texto de um documento. Ctrl com qualquer tecla de direção mais barra de espaço, selecionar vários itens separadamente em uma janela ou área de trabalho. O Ctrl A seleciona todos os itens de um documento em uma janela. É uma tecla praticamente que a banca gosta de cobrar. Qual tecla de atalho seleciona todos os itens, todos os arquivos ou todas as pastas? Ctrl A. Ela seleciona um documento ou uma janela, né? A janela completa. O F3 procura um arquivo ou uma pasta. Alt Enter, exibe propriedades do item selecionado. Tecla bastante importante. Quando clicamos no botão direito em cima do arquivo, propriedades, é essa a função dessa tecla. Então, Alt Enter vai ter a mesma finalidade na tecla de atalho. O Alt F4, ele vai fechar um item ativo ou sair do programa ativo. Então, temos aí o Alt F4. Quando temos uma janela, temos o minimizar, o maximizar e o fechar no canto da janela. Quando clicamos naquele X da janela, ela tem a mesma finalidade do Alt F4. Então, ela vai fechar o item ativo ou sair do programa ativo. Alt mais barra de espaço, abrir o menu de atalho da janela ativa. Ctrl F4, fechar o documento ativo em programas que permitem vários documentos abertos simultaneamente. Alt Tab, alternar entre itens abertos, e Ctrl Alt Tab, usar a tecla de direção para alternar os itens abertos. A diferença entre os dois é que o Alt Tab a gente vai alternar, apertando Alt Tab a gente vai mudando. O Ctrl Alt Tab ele vai deixar a janela em standby, em primeiro plano. Ele vai, por exemplo, aqui temos um programa, aqui temos o outro programa na janela, temos aqui o Word e temos o Excel. Se apertarmos Alt Tab, ele vai passar de uma janela para outra usando Alt Tab. Se apertarmos o Ctrl Alt Tab, ele vai ficar com a janela em primeiro plano e a gente vai usar as teclas de direção para movermos qual janela devemos abrir. Então, a diferença entre as duas janelas é essa. Vamos lá para mais um. O Ctrl mais o botão de rolagem do mouse, ele altera o tamanho de ícones na área de trabalho. Então é o Ctrl e o botão de barra de rolagem do mouse. A tecla do logotipo do Windows mais o Tab percorre programas na barra de tarefas usando o Aeroflip 3D. Ctrl mais tecla logotipo do Windows mais Tab, usar as teclas de direção para percorrer programas na barra de tarefas usando o Aeroflip 3D. Alt ESC percorre itens na ordem que foram abertos. O F6 percorre elementos da tela de uma janela ou área de trabalho. O F4 exibe uma lista na barra de endereço no Windows Explorer. Essa tecla também é bastante usada. Quando temos a barra de endereço lá em cima, c2.arquivo.txt. Quando apertamos a tecla de atalho F4, o que vai acontecer? O cursor ele irá ficar piscando onde está escrito o caminho do arquivo. Então, na barra de endereços aí, o cursor vai ficar piscando. Então, C2 ponto, diretório, C2 ponto, barra, que é a raiz, e o nome do arquivo, arc.txt. Então, ele vai lá para a barra de endereço. Essa é a função do F4. Shift F10, exibir o menu de atalho do item selecionado. Ctrl ESC, abrir o menu do iniciar, Alt letra sublinhada, exibir o menu correspondente, Alt mais letra sublinhada, exibir o comando do menu, outro comando sublinhado. O F10 ativa a barra de menus no programa ativo, seta para a direita, abrir o próximo menu à direita ou abrir um submenu, seta para a esquerda, abrir um próximo menu à esquerda ou fechar o submenu. F5 ou Ctrl R, atualizar a página. Outra tecla de atalho bastante importante, quando apertamos o F5, ele atualiza a página. Qual tecla de atalho atualiza a página? Qual tecla de atalho atualiza a página do navegador Internet Explorer, Google Chrome? Ctrl R ou F5. Alt mais seta para cima, exibir a pasta nível acima do Windows Explorer. O ESC cancela a tarefa atual. É uma tecla comum. Ctrl Shift ESC, abrir o gerenciador de tarefas. É uma tecla também bastante utilizada quando desejamos abrir o gerenciador de tarefas para visualizarmos consumo de memória, processos.
Botão direito na barra de tarefa, gerenciador tarefa, Ctrl Shift e ESC tem a mesma finalidade. Shift, quando inserir um CD, ele evita que o CD seja executado automaticamente, uma tecla pouco usada. Alt esquerda Shift, mudar o idioma de entrada quando houver vários idiomas de entrada habilitados. Ctrl Shift, mudar o layout do teclado quando houver vários layouts de teclados habilitados. Agora vamos para as questões. Agora vamos continuar a falarmos das questões da banca da FUMARC, as quais ela já abordou referente às teclas de atalho. Então aqui temos ano de 2015, banca FUMARC, órgão Prefeitura de Belo Horizonte, prova assistente administrativo. A tecla de atalho usada para selecionar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Windows 7 versão português é. Então aqui temos mais um conceito de teclas de atalho para selecionar todo o conteúdo no Windows Explorer. Sempre bom destacarmos para analisarmos a questão. Então aqui a gente já sabe que o Ctrl P é imprimir. Então aqui a gente sabe que o Ctrl T estudamos nas teclas de atalho, que é abrir uma nova aba ou guia. O Ctrl S é colocar em sublinhado e sobrou o Ctrl A. O Ctrl A é uma tecla de atalho bastante cobrada, o qual ela apresenta para selecionar todo o conteúdo da pasta. Então a banca adora essa tecla de atalho, Ctrl A. Qual a tecla de atalho para selecionar todo o conteúdo da pasta no Internet Explorer? Resposta correta A. Ano de 2016, banca FUMARC, órgão Prefeitura de Matosinhos, órgão assistente administrativo. Tecla de atalho que aplica o efeito itálico na fonte de um texto no Microsoft Word, versão português, Office 2010. Então, por que eu coloquei essa questão? Porque independente da versão do Microsoft Word, ela será aplicada essa mesma tecla de atalho. Então, aqui ele aqui é o efeito itálico no Microsoft Word. Então, a gente vai analisar. Primeiro conceito que sabemos que as teclas de atalho ou as teclas de controle, ela começa com Ctrl. Então, aqui pela primeira análise, a gente já eliminou a D e já eliminou a I. Então, aqui temos Ctrl Alt I e Ctrl I. Então, para aplicarmos o efeito itálico, é a Ctrl I. Resposta correta, a letra C. Então, efeito itálico no Microsoft Word, Ctrl I. Efeito sublinhado, Ctrl S. E efeito negrito, Ctrl N. Ano de 2016, banca FUMARC, órgão Prefeitura de Matosinhos, prova assistente administrativo. A tecla de atalho Ctrl N no Microsoft Internet Explorer 11, versão português, realiza a seguinte operação. Então, aqui ele quer saber o que o Ctrl N faz. Então, pela primeira análise que a gente já estudou nas teclas de atalho no vídeo, sabemos que o Ctrl T, vamos analisando para outra coisa. O Ctrl T, ele abre uma nova guia ou aba. Então, vamos analisar essa questão. Qual a função do Ctrl N? Abre uma nova guia na janela atual do Internet Explorer. Na janela atual. Então, ele abre uma nova guia ou uma nova aba. Então, aqui a gente vai já descartar essa questão aqui. Abre uma nova janela, pode ser essa opção no Internet Explorer. Desativa o bloqueio de pop-ups, também não é. E exclui histórico de navegação, também não é a tecla de atalho para excluir história de navegação. Então, ele abre uma nova janela, então ele abre uma nova instância do Internet Explorer. Então, a resposta correta é a letra B. Ano de 2012, banca FUMARC, órgão TJMG, prova técnico judiciário, administrador de banco de dados. Selecione as teclas de atalho que permitem selecionar todos os arquivos de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Windows XP, versão português. Novamente, pedindo para selecionar todos os arquivos de uma pasta no Internet Explorer no sistema operacional Windows XP. Por que eu abordei? Porque sabemos que no Windows XP ou no Windows 7 é a mesma tecla de atalho. Então a gente tem que estudar o estilo de questão para saber como que a banca gosta de cobrar. Então vamos analisar. Quero selecionar todos os arquivos de uma pasta. Então a gente já sabe que o Ctrl Z é desfazer, o Ctrl P é imprimir e sobrou o Ctrl T e o Ctrl A. Já vimos que em navegadores eles adoram cobrar o Ctrl T e o Ctrl N, que é guia, o Ctrl T,
guia ou aba e o Ctrl N de janela. Então vamos eliminar a letra C e sabemos que para selecionarmos todo o conteúdo de uma pasta é o Ctrl A. Ano de 2013, Banca Fumarg, órgão PCMG, prova técnica assistente da Polícia Civil Administrativa. A tecla de atalho utilizada para recortar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Windows XP versão portuguesa é. Novamente, então vamos analisando a questão, sempre grifando com a caneta, quem estiver utilizando o papel para escrever a questão, e na hora da prova a gente vai grifar com a caneta. Então a tecla de atalho utilizada para recortar todo o conteúdo de uma pasta, então vamos lá, todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Windows XP. Então, no conceito dessa questão, diz que então a gente já tem aqui todo o conteúdo, então temos os arquivos aqui dentro da pasta, então quer dizer que todo o conteúdo de uma pasta ele já está selecionado. Então aqui já temos todo o conteúdo selecionado, então a tecla de atalho utilizada para recortar todo o conteúdo de uma pasta é o Ctrl X, novamente o conceito de tesoura. Então vamos lembrar do X do conceito de tesoura que vamos acertar. Vamos aqui o Ctrl A, que ele é selecionar tudo, o Ctrl C que é copiar. Se a pessoa não estudou a questão, o que ela vai fazer? Qual a tecla utilizada para recortar? Por ela achar que é versão português, ela vai marcar o Ctrl R. Mas o pessoal que está se preparando para o concurso, eles vão marcar o Ctrl D. Ctrl D ou a tesoura, que é o X, que é o recortar. Então, resposta correta, D. Ano de 2016, Banca Fumarc, órgão CEMIG Telecom, prova analista de vendas júnior. O atalho de teclado do navegador Google Chrome, versão 52 ou superior, que abre a página Downloads. Então o pessoal já está ficando habituado com as teclas de atalho. Então a gente já sabe algumas de cor. Então aqui a gente já sabe que abrimos uma nova instância ou uma nova janela. Então aqui sabemos que abrimos uma nova guia. Então é mesmo conceito. Tá? Só porque fala que é versão portuguesa, a pessoa vai chegar, não, se é uma tecla de controle, então ela vai marcar o D, que é D de downloads. Mas o Ctrl J, que é a tecla de atalho necessária para abrirmos o download, a resposta correta é a letra B. Ano de 2018, Banca Fumarc, órgão Câmara Municipal de Pará de Minas, prova auxiliar de administração. São atalhos de teclado para abrir uma nova guia dos navegadores Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 11, versão portuguesa, respectivamente. Então a gente, novamente no conceito, guia e aba tem o mesmo conceito. Então sabemos que Ctrl N, Ctrl M ele abre novas janelas, então vamos eliminando. Se a gente não sabe direito, a gente vai eliminando. Então aqui a gente tem Ctrl N de novo, que abre janela. Então aqui temos Ctrl T e Ctrl G. E se são navegadores, então as mesmas teclas de atalho vão abrir as mesmas guias. Então a resposta correta aqui é a letra D. Ctrl T e Ctrl T, que são as teclas de atalho para abrir novas guias ou abas. Ano de 2013, Banca Fumarc, órgão TJM-MG, técnico judiciário administrador de redes. Em relação às teclas de atalho disponíveis no Internet Explorer 7, versão portuguesa, correlacione as colunas a seguir. Tecla de atalho, Ctrl T, Ctrl N, F5, F11, atualizar nova guia, nova janela, tela inteira. A sequência correta de cima para baixo é. Então vamos começar da forma mais fácil. Sabemos que vimos que uma das principais teclas de atalho, o F5 é atualizar. Então vamos marcando aqui, ó. Então aqui temos a primeira é 3. Vamos nas questões e já vamos eliminando. A 4, a letra A já não é. Então aqui, se a primeira é atualizar, então vamos aqui, uma nova guia ou uma nova aba. Sabemos que é o Ctrl T, então aqui já vamos marcar 1. Então aqui, ó, temos o Ctrl T, que é uma nova guia. Então aqui é 1. Então já eliminamos a letra B. Então se aqui temos o 3, e aqui temos o 1, aqui temos o 3 e aqui temos o 1. Então vamos lá para a terceira. Uma nova janela. Já estudamos também essa tecla de atalho, que é o Ctrl N. Então aqui o Ctrl N, que é o 2, que é uma nova janela. Então já conseguimos encontrar a resposta aqui, mas vamos fazer a análise. E o F11 é tela inteira. Então aqui temos a tela inteira, que é o 4. Então vamos fazer essa análise aqui, ó, 3, 1, 2 e 4. Em questões da banca, ela pode cobrar também em relação ao F11, qual a tecla de atalho que saímos do modo tela cheia.
Então, as pessoas acham que é o ESC. Então, tudo que a gente faz dentro do navegador, o ESC sai da tela cheia. Mas dentro do navegador, Internet Explorer, Google Chrome, a tecla de atalho que sai ou entra do modo tela cheia é o F11. O F11 para entrar e o F11 para sair. Então, a resposta correta é a letra D. Então, pessoal, se vocês têm interesse em adquirir um material complementar, que é a teoria mais as questões em versão digital, PDF, é só enviar um e-mail para desenvolvimento.div@gmail.com, que lá eu tenho várias questões focado na banca e FUMARC, então fazendo aquela pré-monitoria das questões. Então eu estudo todas as questões que já foram propostas pela banca e tento desenvolver esse material de forma resumida para que você tenha o norte certo para seguir o concurso e não perder tempo. Então a gente tem que estudar o que mais cai. Então nesse material a gente vai abordar tudo que cai na banca de questões, as dicas, algumas dicas para você resolver as questões mais rápido, porque a gente precisa de tempo e também tem bastantes questões de informática, então a gente não pode errar. Então às vezes uma questão que você erra pode ser a vaga que você almeja, que você vai conseguir. Então curtam o canal e se tiver interesse no material, só enviar o e-mail no e-mail que está presente na tela. Obrigado e até mais.